Salmo 103, os versículos 13 até o versículo 17. Nós estamos tendo palestras, hoje pela manhã e hoje à noite são palestras. Os irmãos vão perceber que a gente vai usar textos diferentes ao longo da nossa programação. Amanhã nós temos cultos regulares aqui também, a gente vai ter uma liturgia, temos toda uma estrutura. Mas eu peço que você preste muita atenção na leitura desses versículos 13 a 17. Salmo 103, 13 a 17. O texto bíblico diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém. Vamos orar mais uma vez, abaixe a sua cabeça. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aprendendo sobre a esperança do Senhor para as famílias da aliança no mundo real. Que cada momento, Senhor, cada palavra, cada conversa, cada brincadeira, Senhor, sejam momentos edificantes para o nosso coração, e nós precisamos aprender tanto, Senhor, de Ti. Precisamos que o Senhor realmente use cada um desses momentos para fortalecer as nossas famílias. Então, Senhor, abençoe essa palestra, que seja um tempo bom, um tempo lúdico para as nossas cabeças, um tempo edificante para os nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, eu acabei de mudar de casa recentemente, estou morando em Águas Claras, e Águas Claras tem gente na rua pra caramba. Toda vez que eu desço para brincar com o Daniel e com a Melissa, tem gente na rua, gente andando. E uma coisa que me chama muita atenção lá na terra de Águas Claras é que tem muita família na rua, de verdade. Não importa a hora do dia, se é meio da tarde, se é até de noite, tarde da noite, você vê famílias brincando. Me chama muita atenção observar as pessoas na rua. E às vezes está ali o Daniel e a Melissa brincando, e eu fico só observando as pessoas. E sabe o que me chama muita atenção quando eu estou observando as pessoas? Quando eu vejo pessoas de mãos dadas. Pessoas de mãos dadas, tá? Às vezes passa um casal de mãos dadas. Às vezes um pai vai atravessar uma rua com os 3 filhos dele. Aí todo mundo dá a mão, o pai e os 3 filhos, dá a mão, vai atravessar a rua. Porque tem que ter cuidado com o carro. Às vezes a gente vê algumas pessoas de mãos dadas, você fala assim, por que essas pessoas estão de mãos dadas? A gente fica tentando especular qual é a situação de vida daquelas pessoas. Mas a verdade, gente, é que mãos dadas é um símbolo social muito forte, não é verdade? Até hoje. Eu não sei se você tem o hábito de andar de mãos dadas com a sua esposa ou com seu esposo. Às vezes a gente esquece disso, né? Viu, homens? Às vezes a sua esposa acha que pode ser um pouco romântico você andar de mãos dadas com ela. Então vale a pena você pensar assim, eu vou andar na rua de mãos dadas com a minha esposa ou com os meus filhos. Mas a pergunta é, o que significa esse símbolo? O que significa esse sinal? E claramente esse sinal revela que aquelas pessoas que estão de mãos dadas tem algum nível de aliança entre elas, de contrato entre elas. Frequentemente, gente, a gente usa essa expressão família da aliança. Mas o que é isso? O que é uma família da aliança? Você poderia pensar tantas coisas, né? Quer ver? Pega aí assim, por exemplo, todo mundo, os casados aí tem aliança no dedo aí, não tem? Qual foi o dia que você botou esse sinal aí no seu dedo, né? O que significa esse anel? É só um enfeite do seu dedo? Ele é para ficar bonito? Ele significa algo a respeito das pessoas com quem você está aliançado, ou da pessoa com quem você está aliançado.
Se você tem esse anel no dedo, significa que você tem uma aliança de casamento, é um pacto, é um compromisso. Então, quando a gente olha essa terminologia família da aliança, a gente precisa olhar para as Escrituras para tentar entender o que é essa aliança. E eu quero tentar defender uma tese muito simples, meus irmãos. É uma tese que ela aparece logo aqui nesse versículo 13. Vocês viram aí? Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, pai e filhos, temor e compaixão. Aparece também no versículo 17, olha aí, ó. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos para com os que guardam a sua aliança. Está vendo aí a palavra aliança de novo? Para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. O que é a aliança? Meus irmãos, se a gente está lendo o texto corretamente, é uma forma de dizer que Deus, o Pai, decidiu dar a mão para a gente. Deus, o Pai, decidiu dar a mão para a gente. Deus se chama de Pai. E se ele é Pai, Ele criou filhos para Ele. Filhos que estão num relacionamento com Ele. E esses filhos são a família do Senhor. E é uma realidade que a gente nem escolheu ser, que foi Ele que escolheu por nós. Porque família é assim, né? Família é muito interessante. Algum de vocês escolheu a família que vocês têm? Alguém aqui escolheu a sua família? Um dia você nasceu e falou assim: bom, agora vamos escolher qual é a minha família. Não, né? Na verdade, quando você nasceu, você já nasceu dentro de uma situação familiar. Alguém tomou essa decisão por você. Essa decisão foi tomada antes mesmo que você tivesse dias de vida. Então você já nasce dentro de uma família e você não tem muito direito de escolha. Deus fez essa decisão por você, os seus pais fizeram essa decisão por você, mas automaticamente, por fazer parte dessa família, você já está em aliança com essa família. Você pertence a este lar, a esta casa, e portanto você tem que entender como é que as coisas funcionam dentro deste lar. Meus irmãos, é muito importante dizer que não foi você que escolheu ser crente. Não foi você que escolheu nascer de novo. Essa decisão foi tomada por você antes da fundação do mundo, quando o seu próprio nome foi escrito no livro de Deus. Quando os seus dias ainda nem haviam sido estabelecidos aqui na terra, Deus já havia estabelecido que Ele criaria uma alma. E sobre essa alma Ele daria um corpo. E sobre este corpo e alma Ele daria um nome. E é o seu nome. É o seu nome. Para a nossa palestra ficar bem interativa e não ficar um monólogo do pastor Mateus, quando eu falo o seu nome, é o nome de vocês mesmo. É o seu nome, Jennifer Bandeira. Qual foi o sobrenome que você pegou depois? Soares, do DJ, do David Brum. É o seu nome, Pedro Bueno, Henrique Cúcio, Noemi, Jaqueline. O nome de vocês, o nome que a gente tem, é o nome que a gente recebeu dentro da nossa família. Foram os nossos pais que nos deram esse nome. E esse nome representa algo dentro dessa aliança de Deus. Meus irmãos, hoje pela manhã o pastor Tiago fez uma abertura muito boa. E ele voltou lá em Gênesis 1, versículos 26, 27 e 28, para mostrar que Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança. Não foi o que o pastor Tiago falou hoje? E ele disse que na verdade Deus, ele pregou a sua palavra, ele deu significado. Foi a palavra que o pastor Tiago usou hoje pela manhã. Ele significou a existência, ele explicou para Adão e Eva quem Deus é, quem eles são. Ele conversou com eles, mas nessa aliança ele também contou como é que funcionaria esse sistema aqui. Esse sistema tem um homem, tem uma mulher. Lá em Gênesis 1, 28, você pode abrir aí comigo, vai lá, abre lá em Gênesis 1, 28. Você vai perceber que a esse homem e a essa mulher também foi dada uma ordem. Uma ordem e uma habilidade. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então ele vira para Adão e Eva e fala: vocês agora vocês são abençoados para serem fecundos, para vocês se multiplicarem
e para vocês encherem a terra. Ou seja, os filhos de vocês também estão dentro dessa aliança que eu estou criando com vocês. Eu estou criando famílias, núcleos familiares, e vocês pertencem a mim, porque eu sou o pai de vocês. Vocês são meus filhos, eu sou o pai de vocês. Então vocês vão entender como é que as coisas funcionam dentro dessa família. Meus irmãos, até agora eu só expliquei o que é família, mas a aliança é esse contrato que amarra essas pessoas umas com as outras. É o contrato que amarra Deus com os seus filhos na terra, mas que também amarra os seus filhos entre si. E é por isso que a gente tem uma teologia que se diz teologia da aliança, porque na verdade a Bíblia inteira está amarrada nesse sistema de relacionamento amarrado de Deus com pessoas, e de pessoas amarradas umas com as outras, porque Deus vinculou essas pessoas. E toda família que é uma família de verdade, que se preza, ela carrega um sinal, um selo que Deus vincula essas pessoas entre si. É interessante que nesse primeiro mandato havia aqui uma vinculação sexual, né? Havia uma intimidade entre o homem e a mulher, e só eles dois, e só entre eles dois, de forma monogâmica e heterossexual, eles poderiam manter essa intimidade. O pastor Tiago vai falar mais sobre isso na segunda-feira à noite. Mas havia algo entre eles, e Deus fez um compromisso com eles. O pastor Tiago falou também hoje de manhã, Gênesis capítulo 2, o compromisso, o pacto entre nós é um pacto em que eu sou o Senhor de vocês, vocês devem obediência a mim, vocês têm todo esse jardim para aproveitar e cuidar, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia que vocês comerem dela, certamente vocês vão morrer. Ou seja, existe uma regra nesse pacto, é um contrato entre pai e filhos, mas é um contrato também baseado em obediência. Existe uma expectativa de que Adão e Eva fossem obedientes, e é assim que famílias funcionam. Tem hierarquia, tem superiores e inferiores, tem cuidadores e gente que é cuidada, gente que estabelece a ordem e gente que obedece. É assim que as coisas funcionam numa família. E, meus irmãos, tudo pode parecer muito conceitual, mas me chama a atenção o fato de que Deus chamou pessoas de carne e osso para um relacionamento pessoal com Ele. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que Deus estabelece a sua aliança ao longo da Bíblia inteira, chamando certos homens e as suas famílias para que estejam com Ele? Porque a gente se acostuma a falar esse tipo de coisa, mas se Deus aparecesse para você aqui agora e falasse, quero ter um relacionamento pessoal com você, seria um negócio meio assustador, né? Mas é exatamente isso que é a família da aliança. É exatamente esse chamado de Deus. Talvez Ele não tenha chamado para você no dia que apareceu o anjo Gabriel no seu quarto, falando, Maria, Maria. Talvez não foi assim, dessa forma. Mas Deus chamou você. Ele chamou você pessoalmente para um relacionamento com Ele, assim como Ele fez com essas famílias na Bíblia. A aliança, meus irmãos, manifesta esse relacionamento de Deus que vai dar glória a Deus, e cada família vai cumprir suas funções dentro da aliança com Deus. Deus tem muito interesse nas nossas famílias. Pensa na família de Adão e Eva. Vamos lá, gincana bíblica, crianças me ajudam. Quem eram os filhos de Adão e Eva? Quem? Caim, Abel e Sete. Muito bom. Olha só que coisa interessante. Sayuri, todo mundo, prestando atenção. Você falou 7 aí, eu estava de olho em você. Isso, beleza. Sayuri, o que aconteceu com Caim e Abel? Você lembra? Caim matou Abel, direto e reto, né? Foi o que aconteceu. Não é uma coisa estranha falar isso? Olha só, uma família da aliança, os primeiros pais, Adão, Eva, Caim, Abel, seus filhos. Mas, meus irmãos, logo a primeira família da aliança, o pastor Tiago explicou hoje pela manhã, já quebrou a aliança. Eles desobedeceram a Deus quando deram ouvidos à serpente, certo?
E a consequência foi que eles foram expulsos da presença de Deus. Deus botou um querubim com uma espada. Vocês sabem, crianças, o que é um querubim? Vocês sabem? Henrique, você sabe o que é um querubim? É um anjo muito poderoso. Deus botou um anjo poderoso para bloquear, para impedir a entrada de volta de Adão e Eva no Éden. Ou seja, meus irmãos, a aliança foi quebrada a partir do momento que Adão e Eva acreditaram numa mentira. Na mentira de que eles podiam ter uma aliança com Satanás, e de que Deus ficaria tranquilo com isso. Ele não poderia. E meus irmãos, logo de cara, essa primeira família tinha 2 filhos, Caim e Abel, que eram filhos dessa aliança, que foram colocados nessa casa para ser uma bênção. E logo de cara, vocês vão lembrar, crianças, o que aconteceu? Os 2 foram chamados para apresentar suas ofertas perante o Senhor, mas Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, porque a oferta de Abel foi dada com as primícias do próprio coração dele, mas a oferta de Caim não. E quando Caim percebeu que Deus se agradou de Abel e não dele, ele ficou com raiva de Abel. Foi a forma dele expressar a raiva dele contra Deus. Ficou bravo, ficou com raiva, foi lá, pegou, levou seu irmão ao campo e o matou. Já imaginou, meus irmãos, se o projeto da aliança tivesse terminado ali? Podia ter terminado, né? Assassinato da cadeia, os PMs aqui sabem disso. Mas havia um outro filho, chamado Sete. E Sete foi um filho bendito, porque através de Sete, Deus continuou a cumprir aquilo que ele falou. Veja, eu vou abençoar essas famílias, eu vou cuidar delas, ainda que infelizmente aquilo aconteceu, e Caim foi punido por Deus, ele passou a andar errante pela terra com uma marca, mas Deus teve misericórdia daquela família, e as coisas continuaram através de Sete. Depois, crianças, teve uma outra família que eu particularmente gosto muito, que surge lá em Gênesis capítulo 6, a família de Noé, certo? Quem é Noé, crianças? Um homem obediente a Deus. O que foi que Deus mandou Noé fazer que ele foi obediente, hein? Pode falar. Uma arca de 3 andares, gigantesca, certo? Gente, eu quero que vocês entendam o quão aliancista essas histórias na Bíblia são. Sabe por quê? Porque Deus aparece para Noé e vira assim, fala assim: Noé, eu tenho um projeto para você, a gente vai criar um Titanic aqui, no meio desse nada, tá? Noé poderia ter olhado para o lado e falar assim: mas cadê a água, né? Deus proverá. Deus haveria de mandar dilúvio sobre a terra, 40 dias e 40 noites, para punir toda a maldade e violência e todo o desígnio mal do coração de todos os homens. Deus iria destruir a criação, mas ele escolheu uma família. Ele falou assim: ó, eu escolho vocês não porque vocês são melhores do que os outros, porque Noé e seus filhos, eles estavam lá no meio de todas aquelas pessoas, o coração deles também era mau, mas Deus decidiu mostrar graça e misericórdia, e ele falou: eu vou preservar vocês, aliança da preservação, tá, crianças? Aliança da preservação. Eu vou preservar vocês, colocando vocês dentro de uma arca, que eu vou contratar uma empreiteira, e essa arca vai estar pronta, e vocês vão entrar. Foi assim, gente? Quem foram os trabalhadores que construíram a arca? Sem, Cã, não é sem pão com café, sem, Cã e Jafé, tá? Você já parou para pensar que Deus não teve muito problema com as leis contra o trabalho infantil, o trabalho dos filhos? Ele botou a família para trabalhar. Assim, gente, me chama a atenção, eu vou falar aqui uma coisa um pouco chocante, tá? Eu sou contra a ideia de um pai explorar uma criança botando ela para vender docinho no semáforo quando ela tem 8 anos de idade, 7 anos de idade. Eu acho que tem algumas coisas delicadas nesse processo. Porém, eu não sou contra a ideia de que os filhos aprendem a trabalhar dentro de casa com seus próprios pais. Eu não sei como é que foi na casa de vocês, mas eu conheço muitos lares onde os ofícios que o filho passa a ter não são aprendidos na faculdade, são aprendidos muito antes do que isso. Quando o pai vai consertar uma tábua e ele fala: filho, vem cá, papai vai te ensinar um negócio. O que foi, papai? O nome disso aqui é martelo, e o nome disso aqui é prego.
filho, isso aqui quando bate nisso aqui, prende naquilo ali. A gente vai prender essa tábua. Mas filho, tem que ter cuidado. Ó, olha como é que o papai vai fazer. Tá, 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 tá. Esse tá alto foi para acordar vocês, tá? Tá, tá, tá. Aí o filho fica meio assustado com aquilo, né? Aí o pai bota o martelo na mão dele e fala assim: agora é a sua vez. Ai, papai, será que eu dou conta disso? Bate, mas cuidado com o dedo. Segura o prego aqui embaixo, papai vai segurar a primeira vez e a segunda vez é com você. E o pai mirando, por favor, né? O filho vai, pá. Opa, ficou bom, hein? Bate de novo, pá. Agora vai você, pá, 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 pá. Primeiro prego pregado na vida de uma criança. E a primeira parede furada? A primeira parafusada. Essas coisas são aprendidas em família. Quando a mãe dá a oportunidade para a filha dela: vem cá, filha, deixa eu te mostrar uma receita, vem cá para você ver como é que funciona. Mamãe vai fazer jiló. Podia ter sido tanta coisa, né? Jiló, né? Olha só, filha. Aí ela ensina para a filha dela. Ela mostra todas as etapas de preparo. Ou então, quando o pai fala assim: filhos, nós vamos lavar a louça, e você vai aprender a lavar a louça. Ele fala assim: ó, isso aqui é detergente, tem que botar detergente na bucha. Existe um aprendizado dos ofícios que acontece dentro de casa, mesmo quando Deus manda uma família construir uma arca. Uma arca na qual eles mesmos iriam habitar com animais selecionados por Deus. Deus está falando: vocês vão trabalhar e vão colher o fruto do próprio trabalho de vocês. Vocês vão ficar dentro dessa arca aí por 40 dias e 40 noites. E Deus de fato fez uma obra de salvação. Ele salvou apenas aquela família dentre todas as famílias da terra. Deus salvou aquela família. Crianças, qual foi o sinal, o selo da aliança que eles viram quando eles saíram da arca? O arco-íris. Um arco-íris. Crentes, o arco-íris não é símbolo dos outros, é símbolo nosso. Não tenha vergonha do arco-íris não, tá? Redime o uso do arco-íris em vez de falar: olha lá o arco-íris. O arco-íris nunca deveria ser motivo de vergonha. É o nosso arco-íris. É o sinal de que Deus selou sua família da aliança com aquela família que entrou na arca. E também com a criação. De que Ele não mais destruiria a terra com água. E Ele permitiu que a partir de Noé e sua família começasse uma nova criação. Um detalhe que todo mundo esquece: Sem, Cã e Jafé se tornaram os pais da tábua das nações que aparece em Gênesis 10. Em Gênesis 10, todas as nações que vão começar a aparecer dali têm a sua raiz naqueles filhos, Sem, Cã e Jafé e suas esposas. Deus ama suas famílias da aliança. Agora tem uma outra família que aparece logo depois, crianças, e eu também gosto muito delas. Aparece ali em Gênesis, finalzinho de Gênesis 11, início de Gênesis 12. É a família de um pai que começa, eu vou dar uma dica, começa com Abra e termina com Ão. Abrão. Começa, ele só chamava Abrão no início, né? Outro que estava lá vivendo a vidinha dele, adorando os deuses dele, né? Vivendo a vida dele. Ele já tinha uma situação familiar complicada também, né? A esposa dele era estéril, ele não tinha condições de ter filhos, ela era avançada em idade. Você também tinha uma situação que o pai de Abraão faleceu, e aí ele teve que cuidar do sobrinho. Casos de família da vida real, as famílias da Bíblia são assim, elas são famílias reais. Aí Deus aparece, abre aí em Gênesis 12, pode abrir aí, ó, Gênesis 12. Logo no início: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não é à toa que a gente chama ele de pai Abraão hoje em dia, não. Todas as famílias da terra olhariam para a história da aliança de Deus com Abraão e veriam a bondade e a aliança
do Senhor. Imagina, né? Você está lá vivendo a sua vida, adorando falsos deuses, aí o Deus verdadeiro te aparece, fala para você sair de casa, da sua parentela, ir para a terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação, vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, mas através de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ok, Deus, eu estou te conhecendo, mas como que isso é possível? Meus irmãos, a aliança de Abraão nos lembra que Deus é um Deus de promessas. Deus faz promessas para as suas famílias, e às vezes é difícil de acreditar nessas promessas, porque a gente está vivendo aqui uma vida tão difícil, tão complicada. Quando Sara tomou conhecimento de que tinha uma promessa de que ela ia ser mãe, ela começou a rir, literalmente. Ela falou: eu, Sara, sou idosa, eu não tenho condições. Os médicos dizem que depois dos 40 não dá para ter filho, não é? Não, cuidado, não tenha filho depois dos 40, a chance de nascer defeituoso é muito grande. Você já ouviu, alguma mulher aqui já ouviu uma dessa antes? Então você imagina aí você ter filho aos 86, 90, 100 anos, né? Deve ser um desafio grande para a medicina mesmo. Mas Deus afirma que Ele vai fazer isso, e Deus fala assim: Abraão, eu vou te dar um sinal, eu vou te dar um selo de que eu vou garantir de que essa promessa vai acontecer. Então pula para o capítulo 15, logo no início do capítulo 15, Deus vira para Abraão, o texto fala: veio a palavra do Senhor no versículo 1, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor, que me haverá de dar, e se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Está difícil de crer, Abraão? Você só tem o seu servo Eliezer? Abraão, vamos ali fora. Ontem vocês sabem que teve alinhamento dos planetas. Alguém viu o alinhamento dos planetas? Alguém viu? Você perdeu isso aí? Teve, viu? É muito raro, mas aconteceu. Ontem teve alinhamento de Júpiter, Saturno, Marte, Vênus, e vários deles dava para ver a olho nu. Foi legal ver Júpiter brilhando bem forte, dava para ver. Perdeu, já era. Mas a Bíblia diz para Abraão: conta as estrelas do céu, a sua descendência vai ser numerosa assim. E quem vai fazer isso, Abraão? Não é você, sou eu. Eu, Abraão, vou garantir isso. E aí, para provar que isso seria verdadeiro, Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão e Deus entram numa aliança, mas é uma aliança tão estranha, porque o texto diz aí no versículo 12, olha aí: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Olha o versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande do Eufrates, o Queneu, o Quezinezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Deus faz uma aliança com Abraão. Densas trevas e um fogareiro, uma tocha de fogo, passa entre animais despedaçados. Sangue havia ali derramado, mas Deus passa no meio, fazendo uma aliança que era muito semelhante às alianças que eram feitas no mundo antigo. Ele passa ali no meio. Crianças, que interessante. E Deus sozinho, passando no meio, garante que essas promessas vão acontecer. Eu garanto, Abraão. E aqui eu quero chamar a atenção de você de uma coisa muito importante na teologia da aliança. Preste atenção. Você já percebeu que os sinais da aliança de Deus envolvem sangue? Você já parou para pensar nisso?
Olha só que interessante. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus e foram lá e se cobriram com folhas de árvore, de figueira, aquilo foi suficiente para cobrir eles de Deus? Não. Então o que Deus foi lá e fez? O que Deus fez, crianças? Quando Adão e Eva, gente, e eu espero que amanhã não tenha nenhuma fantasia de Adão e Eva pré-queda no jantar à fantasia, tá? Porque depois eu ia falar com o Eliasor, teve as instruções lá, né? Não pode vir vestido com nenhuma das pessoas da Trindade, mas ficou muito aberto, não falou mais nada, né? Então não se empolguem, irmãos, não tem Adão e Eva pré-queda, mas Adão e Eva pós-queda pode ter. Por quê? Porque eles vieram cobertinhos com peles de animais que Deus matou, animais, ó crianças, Deus matou os animais, e Ele pegou aquelas peles ensanguentadas e cobriu o pecado de Adão e Eva. Eles não ficariam mais no frio do pecado deles, porque Deus cobriu. Quando Noé saiu da arca, viu o arco-íris no céu, ficou por isso mesmo? Foi só isso que Noé fez? O que mais que Noé fez, crianças? Cortou os animais e ofereceu a Deus, derramou sangue. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, Ele pede para Leão pegar as crianças, os homens, nascidos até o 8º dia, e fazer um negócio chamado circuncisão. Circuncisão, é isso mesmo, pessoal. Faca e certo? Sangue derramado, né? Mais uma vez, e sangue justamente numa região associada ao ato reprodutivo. Já pararam para pensar nisso? Por que Deus pediu um sinal lá? Não vou dar detalhes, temos muitas crianças aqui, tá? Por que Deus pediu um sinal lá? Já parou para pensar? Todas as vezes que o homem estivesse na presença da sua esposa para fazer o ato que eles precisassem fazer, eles veriam o sinal da aliança de Deus, e eles se lembrariam de que Deus não falha nos seus propósitos. Deus não deixou o mundo terminar antes de Noé, Deus não deixou o mundo terminar antes de Abraão, e de fato Deus daria filhos a Abraão, que cumpririam esse propósito. Isaac, crianças, depois de Isaac veio quem? 2 irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Mais um có vira uma galinha, né? Có. Eu vi que vocês falaram comigo. E Deus usou a vida de Jacó, que se tornou Israel, o pai do povo de Deus. E Jacó teve 12 filhos. Quero ver, criança, a primeira que acertar 4 ganha um chocolate. Quero ver. Benjamim, José, Benjamim. Só falta 2. Qualquer 2. Dá uma dica. Rubens, Simeão, Rubem e mais um. Simeão. Uma salva de palmas para Clara, depois tem. Você consegue lembrar os outros nomes criativos aí para colocar nos seus filhos? Aqueles que estão grávidos aí, querem dica? Zebulon, Naftali, é legal demais, né, cara? Naftali, não Naftalina, tá? Naftali, não Naftalina, tá? Legal. As crianças não vão lembrar, Zebulon, não Mucilon. Alguém já comeu Mucilon? Não? Filhos que avançariam a aliança de Deus. Meus irmãos, considerem isso. Na família de Jacó, tudo podia ter dado errado, porque os próprios filhos se juntaram para falar para o pai que José estava morto, foi morto por um animal, mancharam de sangue uma túnica, falaram: papai, José morreu. Você imagina, décadas depois, quando José se revela, e Jacó descobre que os filhos dele mentiram para ele, de que José não estava morto. A única coisa que deve ter consolado o coração de Jacó é que José não estava morto, é que o filho estava vivo. Vai guardando a dica aí, gente, tá? Teologia da aliança. O filho estava vivo, não estava morto. Tem muita teologia bíblica da aliança no Antigo Testamento. Aí depois de José, nasceu um bebezinho do cestinho. Não vão ser as crianças que vão responder, são os adultos que assistiram o Príncipe do Egito. Qual era o nome do bebê? Moisés. Assistiu, né? Pecadora miserável também. Todo mundo assistiu aí?
Já viu? DreamWorks 1995. Cultura para vocês. Um bebezinho que já nasce com um mandamento do faraó de matar todas as criancinhas. Mas Deus decidiu fazer uma pequena arca de Moisés para ele, né? A arca de Moisés. Olha lá a arca de Moisés. Um cestinho. E ele pôs o mediador da aliança dentro do cestinho, que por incrível que pareça, cresceu na casa do próprio faraó. E também não era nenhum santinho não, porque ele matou, fugiu, não foi? Mas o que aconteceu lá com Moisés, quando ele chegou lá no deserto, depois dele fugir? Deus deu uma esposa para ele. Adultos, qual era o nome da esposa de Moisés? Zípora. Zípora, lembra? Lembra de Zípora? E ele também teve filhos. E ele tinha um sogro chamado Jetro. Um belo dia, Moisés está lá cuidando dos animais do sogro dele, e ele vê uma sarça ardente. E ele chega perto daquela sarça ardente, e a sarça vem uma voz e manda ele tirar as sandálias dos pés, porque aquilo ali era terra santa. Deus estava chamando Moisés para si, assim como ele fez com todo mundo, fez com Noé, fez com Abraão, agora ele está chamando Moisés. E ele ia fazer uma aliança mosaica. Ele manda esse mesmo Moisés voltar para o Egito, em nome do grande eu sou, para libertar os escravos. Ele falou: Abraão, o povo vai ficar 400 anos escravos. Ele falou aqui, a gente leu aqui agora, Gênesis 15. Aí lá em Moisés fala: eu não me esqueci do meu povo, eu não me esqueci dos meus filhos, porque eu sou um pai que se compadece dos seus filhos. Está entendendo, meus irmãos? Está entendendo? Está acompanhando? Então lá vai Moisés e ele volta, com 10 pragas na cabeça do faraó, tá, na cabeça dele. Esse também foi para você acordar, ó. Pá! E o povo sai do Egito, e Deus liberta o povo. Eles atravessam o Mar Vermelho, e Deus cuida deles carinhosamente no deserto. Tinham muitos inimigos ao redor, mas Deus mandava um maná. Tinha muitos inimigos ao redor, mas Deus mandava água, porque o pai não deixa faltar o alimento na mesa do filho, não deixa. Tem uma cena que eu gosto muito, meus irmãos, uma cena, ela é tão invisível no testemunho bíblico. Você lembra quando Moisés já estava mais velho, cuidando do povo, ele ficava lá no sol, aquela longa fila de pessoas para trazer as suas causas para Moisés, lembra? Ele ficava lá cansado. Aí tem um texto que diz lá em Êxodo, que um belo dia Jetro decidiu visitar Moisés no campo, lá onde ele estava. Sabe o que Jetro fez, o sogrão? Sabe o que o sogrão fez? Pegou a Zípora, pegou os filhos de Moisés e levou, porque Moisés estava lá sozinho, ele estava lá fazendo o trabalho dele, levou até a tenda de Moisés. E meus irmãos, certamente aquele momento quando Moisés reencontrou a sua família, aquilo deixou ele muito feliz. Ele foi muito consolado quando ele viu a sua esposa Zípora e os seus filhos. Quanto mais você vai andando na Bíblia, mais você vai vendo Deus estabelecendo sua aliança com famílias. Josué tinha família também, serviu a Deus, separou as terras, entrou na terra prometida, fez um monte de coisa. Quando ele já estava velho e cansado, o povo de Deus deu muito trabalho. Ele vira para todo esse povo e fala assim: olha, a partir de agora vocês precisam escolher se vocês vão servir a Deus ou não, porque eu vou morrer, eu estou partindo, mas vocês precisam escolher. Sabe por quê? Porque quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque nós temos uma aliança com o Senhor. Assim como Moisés tinha uma aliança com o Senhor, como Abraão tinha uma aliança com o Senhor, como Noé tinha uma aliança com o Senhor, como Adão tinha uma aliança com o Senhor. Nós temos uma aliança com o Senhor. E nós não podemos ser semelhantes àqueles que não temem a Deus. Nós não podemos ser como os cananeus da terra, que vivem para os seus próprios pecados. Nós temos uma aliança com o Senhor. Davi foi rei de Israel, mas ele também vacilou bastante, gente. Ele era o rei, o mediador da aliança, a aliança davídica. A ele foi dado o privilégio de avançar o povo de Deus, de ser o rei do povo de Deus.
Mas mesmo com o pecado dele, Deus continuou aquela aliança por meio de Salomão, que construiu o templo. E os outros filhos que foram vindo, cada vez mais que você vai olhando a história, antes de Davi, depois de Davi, você percebe claramente o interesse de Deus de ter aliança com os pais e com os filhos. Tem uma cena final e eu quero caminhar no final desse panorama com você. Abre ali em Marcos capítulo 3. Em Marcos 3, meus irmãos, nós temos um momento, prestem atenção, um momento que Deus envia o seu próprio filho, para esta terra, para uma missão difícil, porque os filhos de Deus nessa terra não queriam saber do Filho de Deus, esse era o problema. E tem uma cena tão linda e tão interessante em Marcos capítulo 3, espera que eu abri no texto errado, meus irmãos. Em Marcos capítulo 3, o texto nos diz ali, veja comigo, a partir do versículo 31. Jesus estava numa casa pregando a palavra. Enquanto Jesus estava pregando a palavra, chegaram sua mãe e seus irmãos, está vendo aí versículo 31, Marcos 3? E tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. O contexto aqui, meus irmãos, é que o ministério de Jesus estava causando uma certa polêmica, uma certa controvérsia. As pessoas estavam começando a ficar preocupadas e chegou a notícia para Maria e para os irmãos de Jesus, de que Jesus estava falando umas coisas lá. Algumas coisas que soavam como blasfêmias perigosas. Então a própria mãe de Jesus e os irmãos dele vão lá até aquela casa e chegam lá, falam assim, manda avisar Jesus que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui fora, a gente veio para pegar ele, para levar ele embora. Gente, a própria família terrena de Jesus não estava entendendo a missão do Filho de Deus. E nesse momento aqui, uma coisa muito interessante acontece, o versículo 32, olha só, muita gente estava assentada ao redor dele, Jesus, né? E lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs, estão lá fora à sua procura. Então lhes respondeu dizendo, quem é a minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Meus irmãos, Jesus era um homem muito familiar. Ele tinha grande amor pela mãe dele e pelo pai dele, José. A Bíblia não se cansa de elogiar Jesus pelo bom filho que ele era de José e Maria. Ele era um bom filho. Ele era um carpinteiro que aprendeu, criança, só. Henrique, Jesus aprendeu a martelar, ele era filho de carpinteiro, era carpinteiro também, meus irmãos, mas num momento que Jesus poderia ter muito bem falar assim, gente, desculpa, eu tenho que parar meu sermão aqui agora, porque minha mãe Maria e os meus irmãos chegaram aqui, e eu tenho que honrar minha mãe, então eu vou embora. Ele fala assim, não, calma lá, quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é a família de Deus? De verdade, ele dá a resposta, qualquer um que fizer a vontade de Deus. Quem teme a Deus, quem tem relacionamento com Deus, é família de Deus. E Jesus foi capaz de dizer que essas pessoas que fazem a vontade de Deus, são os irmãos dele. Irmãos. Eu não sei se você se acostumou com chamar os seus irmãos de irmão. Que pena que a gente acostuma com essas coisas. A gente perde a dimensão profunda do que isso significa. Você já imaginou você chegar lá no céu e Jesus virar, e aqui eu vou usar mais alguns nomes aqui, né? Por exemplo, pegar aí o Ricardo e a Tainara, falar assim, estamos lá no céu, todos juntos, e Jesus agora apresentando e falando assim, gente, eu gostaria de apresentar a vocês um casal que eu gosto muito, meu irmão Ricardo, minha irmã Tainara, e seus filhos são meus irmãos também.
minha irmã Socorro. Já imaginou Socorro? Jesus falar, você é minha irmã. Virar para o William, para a Grazi e para o Charles, falar, vocês são meus irmãos, irmãos de verdade, minha família. E como é que a gente sabe que isso vai acontecer? Como é que eu e vocês podemos saber que nesse momento nós já somos valorosamente irmãos e irmãs de Jesus? Qual foi o sinal e selo de sangue que Jesus fez pelos seus irmãos e suas irmãs? Alguém poderia me dizer? A cruz do Calvário foi o selo e sinal da aliança. Na cruz do Calvário, o sangue de Jesus estava perdoando os pecados dos seus irmãos e irmãs, estava dando vida eterna à sua ressurreição, aos seus irmãos e irmãs. E ele ressuscitou ao terceiro dia, para trazer alegria sem fim para aqueles irmãos e irmãs que estavam tristes, estavam chorosos, os dois irmãozinhos de Jesus no caminho de Emaús, andando e pensando assim, nossa, ele era tão bom, ele era tão maravilhoso, mas ele morreu, lá se foi a nossa esperança. Mas ela não se foi, porque aquele que derramou o sangue ressuscitou ao terceiro dia e se revelou para eles no caminho de Emaús. Meus irmãos, Deus entrou em aliança conosco naquela cruz. E aqui, realmente caminhando para o final, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês entendem o que aconteceu lá naquela cruz? Eu vou pedir aqui a ajuda teatral do DJ e da Jenny. Vem cá, pode vir aqui, vem cá. DJ e a Jenny são as primeiras cobaias da noite, né? Foram as primeiras. Pode vir aqui, dá a volta aqui. Um de cada lado. Dá a mão aqui, dá a mão aqui. Eu não fico andando de mãos dadas com eles todos os dias assim, né? Já imaginou se a gente andasse lá, vai andando um pouquinho assim, lá, faz o teatro, vai DJ, pula aí, lá. Você com vergonha, Jenny? Depois que casou, ficou com vergonha? Tá puxando ele, né? Nunca botei o DJ em tanta vergonha. Gente, lá na cruz do Calvário, o nosso Cristo literalmente pegou as mãos ensanguentadas dele, e ele estava falando, a partir de agora, eu estou pegando essas minhas mãos ensanguentadas, eu estou concedendo a ela aos meus irmãos. Ele fez literalmente isso aqui, ó. Ele deu as mãos. É uma coisa tão impressionante que o próprio Deus tenha feito isso por pecadores como eu, a Jenny e o DJ. E ele não fez isso só por nós. Ele fez também Cordeiro e Joy, vem, está filmando, mas vem aqui. Vem cá, vem. E Pedro Bueno também, vem para cá, vem. Vai caber aqui, fica tranquilo, vai dar certo. E aproveita o Henrique e a Noemi também, ajuda a gestante. Vem cá, Henrique, vem cá. Vai dar também. Vocês não estão prontos para quantas pessoas vão caber aqui. Agora as crianças, Henrique, vem cá, Henrique, vem Clarinha, vem cá, as crianças aqui da frente, vem cá. Pode vir, vem cá. Vai dando a mão. Quero ver caber, vai lá, quero ver. Inverte aí, Pedro, gira de direção, vira de frente, pronto, aí ó, pronto. Mas tem que dar a mão para todo mundo aí, ó, pronto. Tá todo mundo de mão dada aí, crianças? É? Crianças, vocês sabiam que Jesus está assim com a gente exatamente agora? Se você tentar largar a mão de Jesus, vamos supor, igual criança faz quando está atravessando a rua, né? Às vezes a criança vai atravessar a rua, e a criança, meus filhos às vezes queriam fazer isso, a tendência deles é querer largar a mão para poder atravessar melhor, né? Eu preciso largar a mão, e o pai segura a mão. Os nossos filhos podem até tentar largar as nossas mãos, mas por que a gente, segura firme aí a mão aí, tá? Por que a gente não consegue largar a mão de Jesus? Porque a Bíblia diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Então, se você tentar largar, você não consegue. Às vezes a gente tenta, eu quero pecar, eu quero fazer alguma coisa errada. Mas Jesus fala, eu não posso deixar, porque eu morri por vocês, e o meu sangue vai levar vocês para o céu. Meus irmãos, que lindo é pensar que todos nós agora estamos de mãos dadas com Jesus. Para pensar nisso. Que lindo é pensar nisso. E se nós estamos dados as mãos a Jesus, certamente nós estamos com as mãos dadas uns aos outros também. Nós somos a família bendita do Senhor, a igreja de Deus. E amanhã de manhã o pastor Lucas Carvalho vai falar sobre esse assunto. Nós estamos de mãos dadas em aliança com o Senhor. É parecido com essa aliança que o DJ está usando aqui, que é a aliança dele e da Jenny aqui, né? Está lá. Deus está aliançado com todos nós. E a garantia que eu e você temos de que nós estamos nessa aliança para sempre, é porque o sangue de Jesus é poderoso para sempre. O sangue de Jesus é poderoso para maior do que o sangue de cordeiros, maior do que o sangue de pombinhas, maior do que o próprio sangue daqueles animais que cobriram Adão e Eva lá no primeiro pecado. O sangue de Jesus é poderoso para firmar essa aliança para sempre. Vocês podem sentar lá, gente. Uma salva de palmas para os nossos atores aqui. Obrigado, viu? Pelo menos ficou bonito na foto, né? Deixa eu terminar dizendo uma coisa para vocês, meus irmãos. Nós precisamos, eu vou tentar, eu escrevi de uma maneira, eu vou tentar falar da maneira, não só que está escrito, mas da maneira como o meu coração entende isso. Mais do que entender o que eu tenho que fazer pelos meus irmãos, Deus quer mudar a forma como eu enxergo os meus irmãos. Eu só vou fazer o que eu preciso fazer se eu enxergar da forma correta. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Nós somos família do Senhor e nós devemos enxergar uns aos outros como irmãos, porque se você enxergar da forma certa, você vai tratar da forma certa. Se você enxergar da forma certa, você vai cuidar da forma certa. Se você enxergar da forma certa, você vai entender o valor dessa pessoa da forma certa, porque Cristo morreu por ela e morreu por você. Nós estamos em aliança com o Senhor. O meu desejo, meus irmãos, como pastor dessa igreja, tem sido, ao longo dos anos, e meu não somente, mas do conselho também, porque a gente conversa muito sobre isso, é que nós enxerguemos essa indivisibilidade, ou indivisibilidade, do nosso relacionamento de Deus e uns com os outros, para que assim a gente seja capaz de ir até as últimas consequências uns com os outros. Comer o saco de sal com seu irmão, andar a segunda milha com o seu irmão, fazer pelo seu irmão um reflexo daquilo que Jesus fez por nós, se necessário, morrer pelos nossos irmãos, desfazendo-se daquilo que a gente julga que é importante para a gente, para elevar os nossos irmãos em amor, em honra, em estima. João Batista diz, importa que eu diminua para que Jesus cresça, para que Ele cresça em nós. E esse é o movimento que nós temos que fazer uns pelos outros, queridos, uns pelos outros. De vez em quando você fica com vergonha de dar as mãos para sua esposa na rua ou para os seus filhos. Mas a gente não deveria ter nem aquela vergonha, nem essa vergonha. E eu vou te falar qual é a vergonha. A minha antiga igreja, a gente tinha uma prática, a gente não faz na redenção, não é nada prescrito na Bíblia, a Bíblia não diz que a gente tem que fazer isso no culto, mas de vez em quando a gente tinha um hábito de a gente orar de mãos dadas. A gente orava de mãos dadas. Quando eu era criança, esse é o final do meu sermão, tá, gente? É a conclusão. Quando eu era criança, eu lembro que eu achava aquilo muito estranho. Sabe por quê? Porque quando eu dava uma mão para outra pessoa, eu sentia a outra pessoa. É estranho falar isso, né? Mas eu sentia, por exemplo, se ela estava com a mão suada, crianças sabem como é que é. Você dá a mão para alguém e só assim. Né? Mas você literalmente passa a conhecer algo sobre aquela pessoa quando você toca aquela pessoa, não é? Quando você toca alguém, não é uma coisa assim muito próxima, muito íntima inclusive, quando você dá um beijo na bochecha de alguém,
Tudo que eu vou falar aqui agora vai soar estranho, mas com o sermão todo faz todo sentido. Eu entendo que na vida com Deus, nós precisamos aprender a tocar melhor uns aos outros. Eu lembro numa dessas orações, a reverenda Daí estava fazendo oração lá na frente, e eu não notei quem estava do meu lado. A gente fecha os olhos e dava a mão. Quando eu estiquei a mão e dei a mão para a pessoa, que era automático, eu percebi que era uma mão muito diferente do que eu estava acostumado. Era uma mão um pouco mais cadavérica, mais ossuda, a pele era mais fina. E eu senti as rugas das mãos. Quando eu olhei para o lado, eu notei que era a mão da mulher mais idosa que tinha na nossa antiga igreja. E gente, era uma pessoa com quem eu nunca tinha trocado palavra na minha vida. Eu sempre via ela, sabia quem ela era, mas eu nunca tinha conversado. E de repente, naquele momento de oração, quando eu dei a mão para ela, eu senti a mão dela. Eu senti uma mão idosa. Eu nunca tinha sentido uma mão idosa na minha vida. Mas eu senti ali. E aquilo, eu não quero hiperespiritualizar, eu só quero dizer que aquilo de alguma maneira me conectou com aquela irmã. Tocar na mão dela. Quando terminou o culto, eu era uma criança, mas ela também percebeu que nunca tinha conversado comigo, ela puxou papo comigo, ela começou a conversar comigo na igreja. E foi uma das cenas que eu nunca esqueço. Eu fiquei sentado no banco, meus amigos já tinham saído para o futebol na quadra de trás da igreja, mas eu fiquei sentado conversando com aquela irmã. Tudo porque eu tinha tocado na mão dela na hora da oração. Meus irmãos, que o Senhor nos livre de um relacionamento impessoal na igreja. Quando a gente fala no final do culto sobre não vai embora sem dar um abraço, não é jargão evangélico não. Não vai embora sem dar 10 abraços. Eu queria ver se você levasse a sério isso. Vamos lá, próximo domingo, na verdade hoje você vai fazer isso. Próximo domingo o pastor vai falar assim, não vai embora sem dar 10 abraços no seu irmão. Eu queria ver você contando isso, né? Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Hoje eu abracei 10 pessoas. Hoje eu olhei nos olhos e eu conversei com 10 pessoas diferentes. Eu sei quem são meus irmãos, eu sei o nome deles, o nome que os pais deles deram para eles. Agora eu conheço um pouco mais da história dessa pessoa. Eu entendo que Jesus derramou o sangue dele por ela e por mim, e portanto a gente vai morar juntos na casa de Deus o resto da vida. É melhor começar a conhecer agora. Meus irmãos, que o Senhor nos dê a capacidade de, literalmente se necessário, andar de mãos juntas uns com os outros, tocar uns aos outros, abraçar uns aos outros, dar um ósculo santo uns nos outros. E isso precisa ser não somente ouvido, aprendido, eu creio que ser família da aliança do Senhor precisa ser praticado. Então nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente agora. Fica de pé aí. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado aí. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado.